Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Muito obrigado aí por sua presença do outro lado, ok? Vamos falar sobre Bíblia, especialmente a King James, certo? Vamos nos ater a King James. Você está vendo aí o mercado ser inundado com a Bíblia em português intitulada de King James, ok? Então somente para vender, ok? Uma publicação tão somente mercadológica, apenas marketing, merchandise. Por quê? Porque a King James ela é em inglês, totalmente em inglês, certo? Mesmo que esta Bíblia em português, esta versão portuguesa, leve o título King James, que tenha sido traduzido com base nos textos da King James, ela não é uma King James de maneira nenhuma. Se você quiser uma King James, você tem que adquirir a Bíblia em inglês, como ela é originalmente. Principalmente se você é estudante de inglês, certo? Se você é um colecionador de Bíblias, certo? Se você é estudante da Bíblia e gostaria de aprender algumas frases, alguns versículos, palavras, certo? Bíblicas em inglês, você tem que adquirir a Bíblia original, no seu original, King James. E outra coisa, não é King, certo? Tire isso da sua cabeça, não é King, é King James, certo? A palavra James foi traduzida para o nosso idioma como Tiago, certo? Como Tiago. Nós temos até um livro na Bíblia em inglês, na Bíblia inglesa, o livro de Tiago foi traduzido como James, ok? Saint James, Santo Tiago, São Tiago, mas em inglês é Saint James. E a Bíblia King James, ela é originalmente de 1611 e que foi dedicada ali ao rei James da Inglaterra. Por isso que ela leva esse nome, certo? Porque foi dedicada ao rei da Inglaterra na época em que ela foi publicada e foi produzida. Na verdade, foi encomendada pelo próprio James, certo? Essa Bíblia, ela foi encomendada pelo próprio James para ser, certo, a versão inglesa oficial da igreja da Inglaterra, ok? Porque já havia outras versões. Então foi necessário que se tivesse uma versão oficial, e essa versão foi encomendada pelo rei James na época. Por isso que na sua introdução ela tem uma homenagem ao próprio rei, homenagem ao rei James e uma dedicatória também ao próprio rei, certo? Que está aqui. Então a Bíblia é essa. E aqui está a homenagem, a dedicatória, o agradecimento ao rei por essa versão. E tornou-se então a versão oficial do Reino Unido. Temos aqui the Holy Bible contains the Old and New Testament, contendo o Novo, o Velho e o Novo Testamento, translated out of the original tongue, traduzido das línguas originais, and with the former translations, diligently compare, e foi comparada com outras versões em inglês já existentes também foi usada como base para essa versão aqui, para essa versão oficial, certo? With the former translations diligently compared and revised, certo? Então, versões inglesas que já haviam foram utilizadas, certo? E diligentemente comparadas e revisadas, certo? By His Majesty's Special Command, pela ordem especial, certo?
de Sua Majestade, o rei James, certo? E appointed to be read in church, e indicada, certo? Para ser lida nas igrejas da Inglaterra, do Reino Unido. Esta versão, a versão do rei Tiago, certo? Essa Bíblia aqui custou-me os olhos da cara na época em que comprei, certo? Foi muito cara. Aqui temos The Most High and Mighty Prince, Sua Alteza e Poderoso Príncipe James, by the grace of God, pela graça de Deus, King of Great Britain, King of Great Britain, rei da Grã-Bretanha, também na época da França e Irlanda, Defender of the Faith, defensor da fé. Aqui está. Na época também era o rei da França, certo? Rei da França, rei da Irlanda e da Grã-Bretanha, Great Britain, ok? Muito difícil de ler isso aqui, não é Britain, Great Britain, Grã-Bretanha. Então aqui é a homenagem, a dedicatória, certo? Ao rei, conhecido como Rei Tiago, certo? Essa Bíblia, ela tem alguma coisa em comum, porque existem algumas palavras que não são utilizadas hoje com frequência, com muita frequência, certo? Deixe-me ver se encontro aqui, por exemplo, and the Pharaoh spake unto Joseph. E Faraó falou, e que temos a palavra aqui, não vai dar para ler, não, spake, certo? And Pharaoh spake. Hoje fala-se spoke, certo? Não fala spake. Deixa-me ver se encontro outra palavra aqui que não é mais de uso comum hoje em dia, né? De uso corrente. Temos aqui ye shall not sure die, certo? Você certamente não morrerá, certo? Ok? E o que é que está usando aí? Ye e não you, ok? Temos ye e não you. Veja aqui, se você ler inglês um pouco. Ye shall not sure die, e assim por diante. Temos também a palavra thou, também no lugar de you, thou, que significa tu, certo? E vai ficar complicado encontrar aqui, certo? Mas encontrei teu, tua, certo? Que não usa yours, your, usa thine, certo? Então essa é a característica, uma das características desta Bíblia. Você aprende essas palavras que são difíceis de ser usadas. Thine, certo? Thine, qual é o texto aqui? Thine heart was lifted up. Thine heart, seu coração se elevou, se exaltou, certo? Deveria, no inglês atual, seu coração, seu your, certo? Aqui temos thine e assim por diante, ok? Alguns verbos ele usa th no final da palavra, certo? Believed, certo? He that believeth on me. Em vez de ter apenas believe, então temos aqui believeth, certo? Com H no final. Então são essas características quanto a algumas palavras, certo? E aí você vai ver a diferença do inglês dessa época para o inglês de hoje, certo? Talvez se use hoje no inglês de alto padrão, mas é muito difícil. Dificilmente a gente vai encontrar essas palavras hoje nas literaturas modernas, ou no jornal, ou ouvindo noticiário, algo do tipo, certo?
Então, é isso aí. É um texto gostoso de se ler, certo? E esta é a Bíblia original King James, certo? King James. Esta é a Bíblia original King James, certo? Eu possuo algumas outras versões que poderei estar apresentando numa outra ocasião. Inclusive, nós temos a King James de estudo, certo? Também em inglês. E não temos ainda King James em português. Poderemos ter porque gostamos de colecionar Bíblias, mas já sabendo que não é a King James verdadeira e original, certo? Então, fiquem aí com esta maravilhosa e verdadeira King James, ok? Valeu, tchau, tchau, e Deus abençoe grandemente seu dia e sua vida.